Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sem dúvida alguma, o assunto da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, do tribunal do povo de Deus, enfim, a sequência dos eventos escatológicos, todo esse assunto compreende um longo debate em que posições diferentes tentam provar os seus argumentos, porém, nós precisamos compreender quais são os métodos que as principais posições quanto ao arrebatamento da igreja e à volta do Senhor, como por exemplo os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, como eles colocam em prática no estudo das Sagradas Escrituras os seus métodos e tentam colocar os seus argumentos dentro da mente das pessoas, como que com isso já tivesse provado tudo. Existe um método de estudo dessas posições, nós podemos chamar esse método de redução. E o que seria esse método de redução? É que todas as verdades que estão ao redor daquela estudada, a despeito do arrebatamento da igreja, elas precisam apoiar e sustentar o estudo e a posição, e jamais nenhuma dessas interpretações quanto ao arrebatamento, pré, mid e pós, podem ferir as outras verdades das Sagradas Escrituras. Isso é um argumento básico da ciência da interpretação, que é a hermenêutica. Isso significa que uma verdade, para ser verdade, ela não pode ferir uma outra verdade das Sagradas Escrituras. Nesse vídeo nós falaremos um pouco, em resumo, sobre o que cada posição deve provar dentro dos seus argumentos. Fica conosco até o final. Não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. Nosso objetivo é tentar extrair das Sagradas Escrituras a sua mensagem, mais próximo daquela que era proposta pelo autor sagrado. Deus abençoe sua vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que as três posições quanto ao arrebatamento, para ter um estudo sereno e respeitoso, precisam levar a sério os argumentos das outras posições. Não apenas desprezar e isolar todo o seu estudo em alguns textos, desprezando o outro. Todos sabem que aqueles que estudam as Sagradas Escrituras de forma coerente e respeitosa a Deus, ao Espírito Santo e aos autores que foram usados por Deus na inspiração para escrever a Bíblia Sagrada, precisa respeitar todo o contexto imediato e todo o contexto remoto. Como, por exemplo, os pré-tribulacionistas, eles concordam que a igreja será livre da ira judicial de Deus, que será derramada sobre as nações e também como expiação para Israel nesse período chamado de período tribulacional. Se os pré-tribulacionistas concordam que a igreja será livre dessa ação de juízo de Deus, eles precisam também respeitar as outras posições, no sentido de que em que momento a igreja é livre dessa posição. Essa ira de Deus que as epístolas e que os textos falam, o grande dia do Senhor, é realmente esse período tribulacional, a primeira metade, a segunda metade ou todo o período? Quando se respeita isso, tendo por base os textos sagrados, cada vez mais se aproximamos de uma interpretação mais coerente. A outra coisa que os pré-tribulacionistas concordam é que no milênio, pessoas entrarão no milênio com corpos não glorificados. E aí nós entramos em um momento bem sensível de toda essa discussão entre os três pensamentos sobre arrebatamento, que é em que momento acontecerá esse evento que é bíblico, que os três concordam, em que a igreja será livre da ira de Deus sobre as nações. Será que será antes de todo o período tribulacional dos 7 anos? Ou bem no meio dele, nos 3 anos e meio, quando entende-se que se inicia a angústia de Jacó? Ou acontecerá de forma simultânea a vinda e o arrebatamento? Como se dará isso?
No mesmo momento que se arrebata, volta e onde ficam as bodas do cordeiro. Veja que para o estudo dessas três visões quanto ao arrebatamento, precisamos ser honestos e olhar para as Sagradas Escrituras de uma maneira a respeitar todas as posições e com isso, com o passar do tempo, com paciência, vamos nos aproximando daquilo que seria uma interpretação mais plausível e possível. Ainda sobre os pré-tribulacionistas e o que eles precisam também levar a sério, é estudar as passagens que falam da parousia. A parousia é um termo que é mais utilizado e aceito como um termo que faz referência à vinda visível em glória do Senhor Jesus Cristo. Só que nós temos aqui no nosso canal um vídeo onde nós falamos sobre os textos da parousia usados para o arrebatamento secreto. Então desejo que você procure aqui no nosso canal a playlist sobre arrebatamento e lá nós tratamos um vídeo sobre os textos da parousia, do termo grego usado para a vinda em glória, que não são apenas usados para isso. Não é apenas um termo isolado para isso, e o outro termo é usado para isso. Confere lá esse vídeo, que está bem interessante também. Os pré-tribulacionistas precisam responder bem e estudar essa parte desses textos da parousia, da volta visível em glória, e relacionar com os textos do arrebatamento secreto e iminente, e se eles são de fato uma coisa só, ou se há a possibilidade de haver uma distinção de eventos e haver um arrebatamento antes, em um período antes, e depois a vinda visível em glória depois. Quando os pré-tribulacionistas fizerem isso e trouxerem uma harmonia quanto a esses textos, aí a interpretação continua de forma sadia, com a possibilidade de haver tanto uma como uma outra interpretação. E com isso mostrar que não é impossível que possa haver uma vinda para a igreja, um arrebatamento secreto para a igreja e a vinda visível em glória para finalizar a 70ª semana, que seria endereçada não à igreja, por isso que ela seria livre dessa ira, mas endereçada à conclusão da obra de Deus com a nação de Israel. Outra coisa muito importante nessa discussão que precisa ser analisado é a questão de haver pecadores no milênio, que o milênio não é o fim, o aperfeiçoamento de toda a obra da salvação, que pessoas com corpos não glorificados estarão lá, que o milênio será aqui na terra, que judeus, a igreja e pessoas que irão se rebelar contra o Senhor, segundo o próprio Apocalipse, capítulo de número 20, do 7 ao 10, estarão lá. Tanto é que Isaías 65 e o versículo 20 diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, quando entendermos isso, poderemos encaixar um período e um momento em que Deus livrará o seu povo, sim, de aplicação de uma justiça, e que também precisamos reconhecer que o milênio teremos os judeus que foram libertados pelo libertador que apareceu em Sião de forma visível. O espírito de súplicas veio sobre eles, eles se converteram, se arrependeram e entraram no milênio. Mas a igreja, de uma certa forma, arrebatada, ela com o corpo glorificado, está também neste milênio, junto com os judeus, que terão o cumprimento das palavras a Abraão e a Davi, todas agora realizadas e cumpridas e exercidas por eles dentro do milênio, e que ainda pessoas não vão gostar e nem apoiar o governo de vara de ferro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que o diabo, no final deste período, quando ele for solto, ele regerá e enganará as nações para virem na sua última tentativa contra o Cordeiro, contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Criar um método que apenas isole algumas passagens para apoiar um pensamento não é ser honesto com as Sagradas Escrituras. Então, todas as três posições, pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, para apoiar os seus pensamentos, eles precisam explicar todas essas pequenas controvérsias que podem haver, porque é preciso haver uma harmonização, uma harmonia entre os textos sagrados, porque uma verdade não pode ferir uma outra verdade, senão ela não será verdade.
Uma outra questão que precisa ser respondida, e é bem interessante esta, é a questão das bodas do Cordeiro. Em que momento acontecerá as bodas do Cordeiro? Ela será durante o período da tribulação no céu? Ela será no milênio? Com quem serão as bodas do Cordeiro? Apenas com a igreja? Com a igreja e com os judeus? Quando as três visões sobre arrebatamento explicarem e encaixarem bem as bodas do Cordeiro, reconhecendo também nós que João está escrevendo sobre as bodas em Apocalipse capítulo 19, com toda certeza, considerando como se dá o casamento judaico de sua época. Ele está tendo este vislumbre e explicando a reconciliação de Jesus Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, com o seu povo, o encontro de Jesus Cristo. Então essas três posições não podem simplesmente esquecer das bodas como algo insignificante, porque é o encontro, é a festa, é a alegria, é o momento de glória e de exaltação e de encontro da igreja com o seu Cristo. Sobre a trombeta do arrebatamento e sobre a trombeta do Apocalipse, do juízo de Deus, de Mateus 24, 31, onde a trombeta tocará e os anjos recolherão e ajuntarão os homens e os escolhidos dos quatro cantos da terra. É preciso as três visões, a pré, a mid e a pós, explicar o que seria a trombeta do arrebatamento, que é chamada de última trombeta pelo apóstolo Paulo, o que seria a trombeta de Mateus 24, 31, e dentro desse período, se a trombeta de juízo inclui a igreja a passar e a permanecer até o final desse juízo e receber de Deus o escape e não perecer, ou essa trombeta é tocada de forma iminente antes desse período de sofrimento para resgatar a igreja, e essa trombeta seria a trombeta da igreja e não a trombeta dos juízos do livro do Apocalipse. E o nosso último ponto de atenção para a interpretação do arrebatamento pelos pré, mid e pós, ou seja, se você está estudando sobre o arrebatamento da igreja, você tem que considerar todos esses pontos que nós estamos expondo aqui, relacionar com os textos sagrados, sem ferir outros princípios e sem ferir as verdades das Sagradas Escrituras. O objetivo deste vídeo é esse. O que cada posição precisa provar? Cada posição provou os argumentos, provou todos os eventos que desencadeiam a vinda visível em glória até o milênio. Todas elas aprovaram tudo isso? Ou cada uma delas se isolou em um local, estão em uma guerra, em um debate sem fim? Se você está gostando deste vídeo, convido você a ser inscrito no canal Bíblia de Fato e também nos ajudar compartilhando e comentando. Se você deseja ser um membro do canal Bíblia de Fato, você clica aqui em Seja Membro e você estará contribuindo com a obra do Senhor nosso Deus. A última coisa que nós precisamos considerar, e as três posições precisam respeitar, se são dispensacionalistas ou não, seria interpretar de maneira mais coerente possível Daniel capítulo de número 9 e as 70 semanas de Daniel. Qual o propósito, qual o objetivo das 70 semanas? Se a igreja não fazia parte do período das 69 semanas, que são determinadas para expiar a transgressão do povo de Deus, Daniel 9, do 24 ao 27, ungir o Santo dos Santos, tirar o pecado do povo de Deus, libertar a nação de Israel, porque neste último período de clímax dessas 70 semanas, que é a última semana de 7 anos, o período tribulacional, porque agora a igreja se faz presente nesse último período. Isso abre a possibilidade para o pré-tribulacionismo encaixar aí a libertação e o livramento, que a ira futura não foi reservada para nós, para a igreja, porque Deus nos livrará da ira vindoura. Veja como é interessante o estudo sobre o arrebatamento da igreja. Não é uma questão de brigas e de contendas, é uma questão de estar a todo tempo usando os métodos corretos, sendo respeitoso, na tentativa de apoiar qual o pensamento mais coerente e bíblico, respeitando assim Deus, o Espírito Santo e a sua boa palavra.
Se você ficou conosco até aqui, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós temos vários outros vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Espere o próximo vídeo também, nós continuaremos sobre arrebatamento. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Espere o Senhor, porque logo logo Ele voltará para buscar o seu povo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo.